Ela nunca pediu que ele ficasse. Nunca amarrou seus passos ao medo. Nunca fez chantagem com lágrimas. Desde pequeno, ensinou o filho a olhar para a frente, a ser forte, a não depender de ninguém. Talvez por isso, quando ele aprendeu a caminhar sozinho, não soube mais voltar. Naquela manhã, o sol entrou pela janela da cozinha do mesmo jeito de sempre. O café esfriou na xícara. O rádio tocava baixo. Tudo parecia igual. Mas não era. Havia um silêncio diferente no ar. Um silêncio pesado, daqueles que não fazem barulho, mas doem. Ela olhou para a cadeira vazia à mesa e, por um segundo, teve a ilusão de que ouviria a porta se abrindo. Não ouviu. Nunca mais ouvia. Criar um filho para o mundo exige coragem, mas aceitar que o mundo pode ensiná-lo a esquecer quem o criou exige uma fé que nem toda mãe consegue sustentar. Ela conseguiu. Não porque fosse forte demais, mas porque não tinha outra escolha. Enquanto muitos viam apenas uma mulher envelhecendo sozinha, Deus via uma mãe que cumpriu sua missão até o fim e que agora precisava aprender uma nova: viver sem o filho por perto, mas sem perder o amor dentro do peito. Dona Helena sempre acreditou que maternidade não era posse, era entrega. Criou o filho com essa ideia gravada no coração, mesmo quando isso significava abrir mão de si mesma. Viúva cedo, ela aprendeu a ser tudo ao mesmo tempo: mãe, pai, casa, sustento e colo. Trabalhou onde aparecia serviço. Chegava cansada, mas nunca ausente. O filho cresceu sem faltar comida, escola ou presença. Ela não criou um filho para ser dependente, criou para vencer. E venceu. O problema é que ninguém ensina uma mãe a lidar com o sucesso do filho quando esse sucesso vem acompanhado de esquecimento. As ligações foram diminuindo aos poucos. As visitas se tornaram raras. As conversas passaram a ser rápidas, sempre apressadas, sempre interrompidas por compromissos mais importantes. Helena não reclamava, guardava tudo em silêncio. Aprendeu a transformar saudade em oração. Mas o coração, esse sentia. Criar um filho para o mundo não deveria significar ficar sozinha. Mas para ela foi exatamente isso que aconteceu. Helena acordava antes do dia clarear. Não por hábito, mas por responsabilidade. A casa simples precisava estar pronta antes que ela saísse para trabalhar. O filho precisava de uniforme limpo, comida quente e um beijo de despedida. Nunca houve luxo. Houve cuidado. Ela acompanhou cada fase da vida dele de perto. As primeiras letras, os primeiros medos, as primeiras quedas. Quando ele errava, ela corrigia. Quando acertava, ela celebrava em silêncio, com orgulho contido. O filho cresceu sabendo que havia sempre alguém ali. Talvez por isso nunca tenha aprendido a perceber o valor dessa presença. Helena nunca faltou. Nem quando estava doente, nem quando estava cansada, nem quando o coração apertava. Ela acreditava que amor de mãe era isso. Constância. O tempo passou, o filho cresceu. Vieram os estudos, a mudança de cidade, o trabalho, a vida corrida. Helena apoiou tudo, ajudou como pôde, incentivou como soube. No começo, ele ligava. Depois mandava mensagens. Depois, respondia quando dava. "Está tudo bem, mãe." Essa frase virou rotina. E também virou desculpa. Helena começou a sentir a ausência não pela distância, mas pela indiferença. O filho estava vivo, bem, presente no mundo, mas ausente dela. Ela continuou esperando, não por obrigação, mas por amor. Naquela tarde, Helena passou mal, sentiu uma tontura forte e precisou se sentar. Pensou em ligar para o filho, pegou o telefone, discou, chamou de novo. Nada. Ela desligou sem deixar recado. Não queria incomodar. Mas quando a noite chegou, a solidão se fez maior do que a dor física. Ela chorou. Não de raiva, de decepção silenciosa. Foi ali que ela percebeu. Havia criado um filho para o mundo, mas o mundo não o ensinou a cuidar de quem o criou. Depois daquele dia em que o telefone permaneceu mudo, Helena entendeu que precisava encontrar um lugar onde sua dor pudesse descansar. Não era mais no filho, não era mais na espera, era em algo maior do que a ausência humana. Ela voltou a frequentar a pequena igreja do bairro com mais constância.
Não porque acreditasse que milagres resolveriam tudo, mas porque ali ela podia sentar em silêncio sem precisar explicar sua tristeza. Ninguém exigia força, ninguém cobrava sorrisos. Ela apenas existia. Helena começou a conversar com Deus como quem conversa com alguém que conhece todas as suas feridas. Não usava palavras bonitas, não fazia promessas, apenas dizia a verdade. Contava sobre a saudade que doía no corpo, sobre as noites em que acordava achando que tinha ouvido a chave girar na porta, sobre o medo de envelhecer sem ser lembrada. A fé não apagou a ausência do filho, mas deu nome ao que ela sentia. Deu sentido ao que parecia injusto. Aos poucos, Helena passou a perceber algo difícil de aceitar. Amar alguém não garante que esse alguém saberá amar de volta da mesma forma. Essa constatação não a endureceu. Pelo contrário, tornou-a mais consciente. Ela entendeu que não falhou como mãe, que não errou ao amar demais, que não estragou o filho por ter sido presente. A ausência dele não era reflexo de um erro dela, mas de escolhas que ele fez ao longo do caminho. Essa compreensão foi libertadora. Helena parou de se culpar. Parou de revisitar o passado tentando encontrar onde tinha errado. Parou de pedir perdão por uma culpa que nunca foi sua. Passou a cuidar de si com o mesmo zelo com que cuidou do filho a vida inteira. Começou a caminhar pela manhã. Arrumava o cabelo mesmo sem sair. Preparava sua comida com carinho, não mais com pressa. Ela percebeu que a solidão dói mais quando a gente se abandona junto com o outro, e decidiu não se abandonar. A fé também lhe ensinou algo essencial. Esperar não é o mesmo que se anular. Amar não é o mesmo que se apagar. Helena continuava amando o filho, mas agora não vivia em função da ausência dele. Ela orava por ele todos os dias, não para que voltasse, mas para que aprendesse, para que, onde estivesse, fosse alguém melhor do que havia sido com ela. E isso exigia uma maturidade que só o tempo e a dor constroem. Helena começou a perceber pequenas alegrias que antes passavam despercebidas. Um vizinho que a cumprimentava, uma conversa simples na padaria, um pôr do sol visto da janela. Deus não lhe devolveu o filho naquele momento, mas lhe devolveu a dignidade, e isso mudou tudo. Com o passar dos anos, Helena deixou de viver na expectativa. Não porque tivesse perdido a esperança, mas porque aprendeu que a vida não pode ficar suspensa, esperando alguém decidir voltar. Ela organizou a casa de outra forma. Guardou as roupas do filho em caixas bem dobradas. Não por mágoa, mas por respeito ao próprio espaço. Aquilo que antes parecia abandono, começou a se transformar em ordem. Helena voltou a sorrir sem culpa. Percebeu que havia se permitido sofrer por tanto tempo que se esquecera de viver. E viver não significava esquecer o filho, significava continuar apesar dele. As pessoas ao redor começaram a notar a mudança. Ela estava mais calma, mais inteira, menos ansiosa. Não falava mais do filho com a voz embargada. Falava com serenidade. Ele tem a vida dele, dizia. Eu tenho a minha. Essa frase não nasceu da indiferença, nasceu da maturidade. O filho, por outro lado, começou a sentir algo que nunca havia sentido antes. O peso da ausência. Não porque a mãe cobrasse, mas porque ela deixou de chamar, de insistir, de implorar atenção. O silêncio de Helena foi mais eloquente do que qualquer reclamação. Foi esse silêncio que anos depois fez o filho voltar. Ele encontrou uma mãe diferente, não amarga, não fria, mas firme, serena, inteira. Helena o recebeu como sempre recebeu, com amor, mas não com dependência. Conversaram, choraram, silenciaram juntos. Ela não jogou na cara os anos de ausência, não fez lista de feridas. Apenas disse algo que ele jamais esqueceu. Eu te criei para o mundo, mas o mundo não te ensinou a voltar. O filho entendeu que havia chegado tarde. Não tarde demais, mas tarde o suficiente para não poder recuperar o tempo perdido. Helena não exigiu compensação, não pediu promessas. Sabia que amor verdadeiro não se cobra. Ela havia aprendido a lição mais difícil da maternidade. Criar um filho não garante companhia, garante missão cumprida. E Helena cumpriu a dela. Com o passar dos anos, Helena deixou de viver na expectativa.
Não porque tivesse perdido a esperança, mas porque aprendeu que a vida não pode ficar suspensa, esperando alguém decidir voltar. Ela organizou a casa de outra forma. Guardou as roupas do filho em caixas bem dobradas. Não por mágoa, mas por respeito ao próprio espaço. Aquilo que antes parecia abandono começou a se transformar em ordem. Helena voltou a sorrir sem culpa. Percebeu que havia se permitido sofrer por tanto tempo que se esquecera de viver. E viver não significava esquecer o filho, significava continuar apesar dele. As pessoas ao redor começaram a notar a mudança. Ela estava mais calma, mais inteira, menos ansiosa. Não falava mais do filho com a voz embargada. Falava com serenidade. Ele tem a vida dele, dizia. Eu tenho a minha. Essa frase não nasceu da indiferença, nasceu da maturidade. O filho, por outro lado, começou a sentir algo que nunca havia sentido antes. O peso da ausência. Não porque a mãe cobrasse, mas porque ela deixou de chamar, de insistir, de implorar atenção. O silêncio de Helena foi mais eloquente do que qualquer reclamação. Foi esse silêncio que anos depois fez o filho voltar. Ele encontrou uma mãe diferente, não amarga, não fria, mas firme, serena, inteira. Helena o recebeu como sempre recebeu, com amor, mas não com dependência. Conversaram, choraram, silenciaram juntos. Ela não jogou na cara os anos de ausência, não fez lista de feridas. Apenas disse algo que ele jamais esqueceu. Eu te criei para o mundo, mas o mundo não te ensinou a voltar. O filho entendeu que havia chegado tarde. Não tarde demais, mas tarde o suficiente para não poder recuperar o tempo perdido. Helena não exigiu compensação, não pediu promessas. Sabia que amor verdadeiro não se cobra. Ela havia aprendido a lição mais difícil da maternidade. Criar um filho não garante companhia, garante missão cumprida. E Helena cumpriu a dela. O filho voltou quando a vida já tinha ensinado o que ele não quis aprender antes. Não chegou com certezas, nem com respostas prontas. Chegou diferente, mais quieto, mais atento, como alguém que finalmente entendeu o peso das próprias escolhas. Helena o recebeu sem surpresa, não porque não tivesse esperado, mas porque já não esperava mais. A espera havia sido substituída pela paz. E isso mudou tudo. Sentaram-se à mesa simples da cozinha. A mesma mesa onde ela o alimentou durante anos, onde ouviu seus sonhos, onde ficou sozinha depois que ele partiu. Agora, os dois estavam ali, frente a frente, sem acusações. Ele pediu perdão, não com palavras bonitas, mas com a voz falhando. Disse que não percebeu quando começou a se afastar, que o mundo exigiu tanto que ele se esqueceu de olhar para trás. Helena ouviu em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque aprendeu que algumas dores não precisam de resposta. Eu te criei para o mundo, disse ela com calma. Não para me pagar companhia. Se você aprendeu, já valeu a pena. Aquela frase mudou algo dentro dele. Pela primeira vez, ele entendeu que amor de mãe não cobra, não prende, não exige. Sustenta. Helena não recuperou os anos perdidos, mas recuperou algo maior. A certeza de que fez o melhor que pôde, que amou com verdade, que não falhou. Ela ficou sozinha por muito tempo, mas nunca ficou vazia. Porque quando Deus permanece, nenhuma ausência é completa. E quando uma mãe ama de verdade, mesmo esquecida, seu amor nunca é em vão. Essa foi a lição que a vida deixou.